eu sou a Assunção Cristas e este é o meu podcast. O podcast da Assunção, com Assunção Cristas. É já esta quarta-feira que temos no Parlamento o debate talvez mais importante de qualquer ação legislativa e, neste caso, de fim de legislatura, que é o debate sobre o Estado da Nação. É a altura de fazer um balanço e, no nosso caso, também de perspectivar o futuro. Mas, olhando para estes 4 anos, há 2 temas que eu acho que o CDS teve sempre presentes e com particular acutilância: o tema da saúde e o tema dos impostos. Sobre saúde tenho falado muitas vezes no podcast, hoje vou falar sobre impostos. Acreditamos que para termos um país desenvolvido, em que as pessoas tenham oportunidades para a sua vida, em que concretizem os seus sonhos, em que as empresas possam progredir, criar bons postos de trabalho e criar riqueza, precisamos de ter uma fiscalidade competitiva. E o CDS, ao longo destes 4 anos da legislatura, tem posto muito a tónica na questão dos impostos. Sempre nos orçamentos de Estado, nos programas de estabilidade, trazemos várias propostas fiscais, não só nas áreas mais setoriais, estou a pensar, por exemplo, nas questões da família, da natalidade ou do apoio aos mais idosos, mas também em questões transversais. Por exemplo, olhamos sempre para o IRC, Imposto sobre as Empresas, como muito importante se nós queremos que as nossas empresas tenham condições para investir mais e para criarem melhores empregos e também criar condições para que as empresas de fora olhem para o nosso país como um país que tem um ambiente favorável ao investimento e às próprias empresas e aos seus projetos empresariais. Na nossa perspectiva, eu lembro que o IRC neste momento continua nos 21%, nós já deveríamos estar com o IRC na casa dos 17%. E foi isso que fomos apresentando ao longo da legislatura. Aliás, 17% nem é tão extraordinariamente competitivo, porque se nós olharmos para a Irlanda, tem uma taxa de 12,5%, percebemos que há forma de atrair investimento e de atrair empresas ainda mais interessante. Eu acho que o nosso caminho tem que ser olhar para o exemplo da Irlanda e de outros países que conseguem, de facto, atrair capital que existe um pouco por todo o mundo e que está à espera de um local onde o possa desenvolver e onde o possa reproduzir. Esse ponto do IRC para nós é de facto um ponto relevante, porque se não temos a produção de riqueza, e essa acontece essencialmente pela mão dos projetos empresariais, que juntam capital às pessoas, aos talentos, a quem pode de facto gerar inovação e criar riqueza, se não há essa criação de riqueza, nós depois temos muito menos recursos para fazer face a outras áreas muito importantes da governação, mas que precisam de dinheiro. Estou a pensar na saúde, mas também estou a pensar na área social, nos apoios à família, em tantas áreas onde nós gostamos que o Estado possa ter uma ação mais presente e mais vigorosa. Outra área muito importante para o CDS, e temos sinalizado sempre, tem sido a dos impostos indiretos. Ora, o que nós vemos ao longo destes 4 anos é muito um governo que vai sempre carregando mais nos impostos. Nós temos a maior carga fiscal de sempre, com mais taxas, com mais tributações autónomas nas empresas, com um embaraçar muitas vezes da vida de empresas e de cidadãos, e há um exemplo especialmente paradigmático, que é o imposto sobre o gasóleo e a gasolina. Recorda-se que a sobretaxa do gasóleo e da gasolina foi criada por este governo e, na verdade, está a onerar muito empresas e famílias que muitas vezes não têm outra alternativa que não seja o uso dos carros, seja na atividade comercial, industrial, seja, enfim, nos seus afazeres mais pessoais e familiares, quando muitas vezes não há alternativa de transportes públicos. Ora, esta excessiva carga fiscal sobre empresas e sobre famílias, nós entendemos que também tem de ser moderada. Basta olhar para o que custa 1 litro de gasolina ou de gasóleo em Espanha e o que custa em Portugal, basta olhar para aquilo que é o salário médio em Espanha e o que é em Portugal, para nós percebermos que, de facto, aqui em Portugal somos muito sacrificados. E é preciso também libertar as pessoas desse peso excessivo. Nós apresentámos no Parlamento, teve quase a passar a revogação da sobretaxa e, infelizmente, partidos que tinham votado num sentido acompanhando a proposta do CDS, depois acabaram por arrepiar caminho. Mas este também é um ponto que certamente estará no nosso programa eleitoral, porque foi chumbado, mas nós continuamos convencidos que é um caminho a explorar no futuro. Depois há um outro tema em que o CDS trabalhou bastante, que é o tema do interior e da coesão territorial.
Nós temos um país cada vez mais desequilibrado, mas achamos que para perspectivar um futuro risonho para Portugal e com esperança para todos nós portugueses, precisamos de olhar para o nosso território também como uma oportunidade de desenvolvimento. E isso faz-se criando condições para que as pessoas se fixem em várias zonas do país, nomeadamente no interior, e hoje uma das grandes questões é valorizar as pessoas que continuam no interior do país e, ao mesmo tempo, utilizar este mundo em que a era digital nos abre oportunidades de trabalho à distância, de criar negócios à distância, para também trazer mais pessoas para o interior do país. E por isso apresentámos um verdadeiro estatuto de benefício fiscal para o interior, que contempla 7 ou 8 medidas que nós apresentámos com tempo para poderem ser negociadas com Bruxelas, porque têm de ser negociadas com Bruxelas, mas que basicamente tocam quase todos os impostos. Achamos que no interior o IRS deve ser metade, ou seja, metade da taxa. Quem paga 20% deve pagar 10%, quem paga 30% deve pagar 15% se for residente no interior do país. Achamos que o IRC deve ser ainda mais competitivo e deve fixar-se em 10% para todas as empresas. Os benefícios para o investimento, que são normalmente contratualizados com o Estado, também devem ser mais generosos se o investimento se fixar no interior do país. Ao mesmo tempo, os residentes devem ter a possibilidade de descontar todos os custos que têm com transportes, seja portagens, que é uma grande questão no interior e um grande entrave, seja os custos com os comboios, as caminhonetas, e entendemos também que, por exemplo, aquela medida que permite às câmaras devolver 5% do IRS, no interior esta devolução deve poder ir até aos 15% de IRS. São um conjunto de medidas que nós achamos que podem fazer toda a diferença, obviamente conjugadas com outras políticas noutras áreas, mas esta área fiscal nunca foi verdadeiramente testada de forma significativa e com estabilidade no interior do país. E, portanto, outros partidos falaram da questão do interior, da coesão territorial, o CDS falou e fez. Foi chumbado por 3 vezes este nosso projeto, mas está no nosso acervo de propostas que vão para o programa eleitoral. Ao mesmo tempo, eu já falei aqui no podcast, nós temos a preocupação de equilibrar a relação entre o Estado e o fisco, nomeadamente, e aquilo que é a posição das empresas e dos cidadãos. Sentimos muitas vezes que está desequilibrada. Aqui já apresentei várias medidas de garantia para os contribuintes e de reforço das garantias dos contribuintes e achamos que há uma outra área que tem de ser explorada. Tem a ver com aqueles casos em que o próprio Estado é devedor a cidadãos ou a empresas que fornecem o Estado nas mais diversas áreas, em que há pagamentos devidos, muitas vezes, infelizmente, arrastando-se no tempo com grandes atrasos e isso penaliza muito a nossa economia e nós entendemos que deve ser possível encontrar um mecanismo para, com essas dívidas, nós também pagarmos os impostos que devemos e, portanto, equilibrar um pouco mais esta relação entre o Estado e o contribuinte. Achamos que, obviamente, que se queremos desenvolver o país de forma sustentável e a nossa economia de forma mais sólida, e entendemos que estes 4 anos andámos um pouco atrás das oportunidades, mas não criámos verdadeiras novas oportunidades, poderíamos ter ido mais longe, queremos ir mais longe. Então aqui precisamos de políticas integradas e quando pensamos na criação de riqueza, no desenvolvimento económico e social, sabemos que há outras políticas que têm importância, questões das qualificações, aliás falámos disso também a semana passada, as questões da lei laboral, as questões do funcionamento da justiça, muito importantes para termos uma economia mais robusta. Dentro destas todas, a fiscalidade é absolutamente essencial. Quando nós olhamos para os nossos jovens que muitas vezes vão para fora porque encontram mais oportunidades e perguntamos, mas porquê que não há essas oportunidades no nosso país? É porque se calhar nós temos que criar o contexto necessário para que mais empresas se desenvolvam cá, as que são mais pequenas possam crescer, outras que venham de fora e que se fixem no nosso país. E aqui a questão fiscal é tão importante e não é só no IRC, é também no IRS. Sabemos que as pessoas sentem que estão muito afogadas em impostos. Sabemos que os jovens pensam sempre lá fora, ganham salários mais altos, muitas vezes pagam menos impostos e, portanto, estão a preparar o seu futuro de forma melhor do que ficando no nosso país. Reter talentos e atrair talentos, atrair pessoas
e encontrar oportunidades para as gerações mais preparadas, que são aquelas que neste momento são preparadas no nosso país, é essencial. Isso faz também com uma fiscalidade competitiva que permita juntar as pessoas, estes talentos, esta capacidade criativa, esta muitas vezes vontade de fazer, capital, seja o que cá temos, mas que é escasso, já sabemos, seja aquele que pode vir de fora, e é um contexto favorável na burocracia, na lei laboral, na segurança que nos pode dar uma justiça a funcionar bem e, sobretudo, na estabilidade que nós precisamos ter nestas áreas todas. Podcast da Assunção. E olhar aqui assim um bocadinho para as redes, no Facebook, Instagram, Twitter e mais recentemente no LinkedIn, queria, obviamente, porque as mensagens têm sido muitas, deixar o meu agradecimento a tantas pessoas que, a propósito do livro, em alguns casos, o livro que lancei há 2 semanas e que ontem lancei no Porto e também irei lançar noutras capitais do distrito, me deixam mensagens de encorajamento, algumas pessoas até referindo o seu background ligado a outras áreas políticas, mas que olham agora com um interesse diferente e novo para o CDS. Paula Guerra, Arnaldo Gonçalves, Paulo Pinto, Francisco Ribeiro, a Elisângela Carlos, o Francisco Rola, a Maria Santiago, o Artur Monteiro, a Ana Caio, a Alice Calheiros ou a Camélia Paulo, são algumas das pessoas que me foram deixando mensagens, em alguns casos até muito comoventes, pelo apoio, pelo entusiasmo que põem neste trabalho que estamos a fazer. Muito obrigada, fico muito feliz. Podcast da Assunção. E hoje fico por aqui, espero que tenha gostado destes minutos de partilha de ideias. Temos encontro marcado para a semana. Um beijinho. Podcast da Assunção com Assunção Cristas.